Teremos agora um testemunho de alguns irmãos. Gostaria de convidar nesse momento o Eudinho e a Rosara, que se o Padre nos quiser brevemente resumir esse momento. Obrigado. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa missa vai se estender um pouquinho como nos outros dias, né, ao longo dessa Semana da Família. Nossa missa tem terminado por volta de 8h30, um pouquinho mais, né? Então, a gente vai mais ou menos terminar por volta disso, de 8h30. Se quis convidar alguns irmãos, né, para que agora eles deem o seu testemunho de como, em família, viveram esse tempo de pandemia. Por quê? Porque a gente cresce, a gente se fortifica uns com o testemunho dos outros. Então, a gente está saindo dessa pandemia, já como o Papa dizia lá naquela grande celebração na Praça de São Pedro, a gente está saindo melhor, mais forte, não é? Então a gente agora queria pedir a vocês um pouquinho de atenção, de boa vontade, em acompanhar esses dois testemunhos aqui e agora, não é? Então, por favor, a gente vai poder, escutando com boa vontade, a gente vai também poder tirar muita coisa boa do testemunho deles para a nossa vida. Boa noite, Padre Sávio. Boa noite à equipe aqui presente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós estamos aqui para dar um testemunho, né? Como nós estamos vivenciando esse momento da pandemia. Bom, meu nome é Eudinho. Eu sou Rosaura. Temos 29 anos de casados. 2 filhas. Fizemos o 20º Encontro de Casais com Cristo na paróquia São José de Maracanaú. Bom, gente, eu vou dar um testemunho aqui de fé, de evangelização, né? Porque quando essa pandemia chegou, a gente não imaginava que ia demorar tanto tempo em nossas vidas, né? Aí eu comecei assim a entrar em oração assistindo o texto do Padre Reginaldo Manzotti, 40 dias de oração. Quando foi no dia 1º de maio, eu falei para meu esposo, vamos rezar o texto mariano todas as noites. Aí começou só eu e ele na nossa casa. Na outra noite a gente foi para a casa da mãe dele. Foi eu, ele, a mãe dele e a irmã dele. Na outra noite foi o irmão dele, a cunhada, minha cunhada. Aí ficamos rezando o texto. Aí depois veio a irmã dele, o cunhado, os 2 filhos. Ficamos em 10 pessoas rezando toda noite o texto mariano. Aí nisso a gente convidou também vários casais do SCC, rezando junto com a gente, eles na casa dele, né? Era online o texto. A gente colocou uma caixa, todo mundo ficava ouvindo a voz deles, rezando com a gente. A gente convidou também várias pessoas da comunidade, da nossa comunidade, para participar, cada um na sua casa. Também as irmãs Santa Elizabeth, Nossa Senhora da Ajuda também participou junto com a gente. Aí, nesse momento, foi muito importante, porque a gente evangelizou as famílias, né, principalmente a nossa família, porque a gente, cada um ficava assim, nas suas orações, mas o texto, ele nos uniu mais. Toda noite, começava o texto 7 horas da noite. Aí a gente já ficava naquela ansiedade do texto. Aí desde então, desde maio, todas as noites a gente reza o texto, menos as quartas e aos domingos. A quarta a gente assiste a missa da família, né? E o domingo a gente assiste a missa à noite. Porque essa pandemia, ela veio assim para nos afastar, né? Da nossa família, dos nossos parentes mais distantes. Ela veio, assim, tirou muitos dos nossos sonhos, os projetos de vida.
Mas uma coisa que essa pandemia não conseguiu nos tirar de nós, nem vai conseguir, é a nossa fé em Deus. Porque todo dia a gente está ali agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. E pedindo graça, né? A gente pede pelos doentes, pelos enfermos nos hospitais, em casa, pelos desempregados, pelos pais de famílias, pelos presidiários, por todos, pelos moradores de rua, para todos que a gente vê que vivem uma vida em sofrimento. A gente pede para nossas famílias. Quando começou, eu fiquei começou um pouco de ansiedade, porque eu tenho 2 filhas, ela trabalha na saúde, né? É de frente com o vírus. Eu acordava muita noite, perdia o sono, ficava pensando, meu Deus, será que as minhas filhas vão pegar esse vírus? Pedia sempre a Deus a dar o livramento. Aí nesse texto eu comecei a rezar, eu comecei assim, me fortificar a minha fé. Passei a dormir melhor. Os pensamentos foram se afastando. Por quê? Eu vi que a minha fé foi aumentando a cada dia. Senhor, segura na nossa mão, não deixa a gente desanimar. Não deixa a nossa cabeça fraquejar. Não deixa nossos pensamentos pensar em coisas que não sejam do agrado de Deus. Porque a gente fica na fraqueza. Quem diria que o mundo ia passar por isso que está passando? Ninguém imaginava, né? Não é só aqui a nossa cidade, o nosso estado, é o mundo inteiro. Aí nesse momento também a gente vê que muita gente rezando, muita gente pedindo ao Senhor, né, para dar o livramento desse vírus. E graças a Deus, até hoje, nenhuma pessoa da nossa família não ficou doente ainda, nem há de ficar, porque eu tenho muita fé em Deus. E a gente vai, não só nesse momento de pandemia, a pandemia pode acabar hoje, mas nós vamos continuar rezando o texto, e também a gente reza o texto, e a gente faz a leitura do Evangelho, faz a reflexão. A gente vai continuar nessa mesma rotina, até o dia que Deus quiser, para sempre. Vamos continuar nessa rotina, se Deus quiser. Bem, gente, é como a minha esposa falou, onde a gente mora é tipo um condomínio familiar. Tem 5 casas dentro e a gente fica entrando um na casa do outro, certo? Então, quando nós começamos, ela bem falou que só foi nós 2, depois fomos para o quintal, como é chamado quintal, né? O espaço. Aí foi se aproximando meus irmãos, minhas irmãs, minhas cunhadas. Então, que nem agora mesmo eles estão lá assistindo pelo Facebook, né? E o meu cunhado dá um suporte, porque a gente coloca quando a gente faz o convite, né, de um casal, por exemplo, para participar conosco do texto, do Santo Terço, via online, pelo videochamada. Aí nós colocamos uma caixa amplificada, a gente escuta a voz, ele escuta a gente, e a gente vê a imagem. E eu quero também dar confessar, fazer uma confissão aqui a vocês, que eu não rezava o texto, eu não gostava de rezar o texto. Agora vocês vão entender por quê. Eu, com 10 anos de idade, eu perdi meu pai, em 1976, certo? Eu vejo aquela imagem, ele no caixão, e o pessoal rezando o texto. Passaram meses, as vizinhas, os colegas, indo lá para casa rezar o texto. Quer dizer, que de uma criança de 10 anos de idade, vendo quando rezando o texto, tinha aquela lembrança, eu começava a chorar. Hoje não choro mais. Mas eu participava de um texto, às vezes obrigado.
quando eu ia para um aniversário, alguma coisa, no aniversário vamos rezar um texto. Eu tinha que participar, mas não gostava, certo? Desde o dia 1º de maio, nós começamos a rezar o texto, e graças a Deus, graças à nossa mãezinha, Nossa Senhora, que eu venho gostando e recebendo bênçãos. Muitas bênçãos foram dadas, certo? E cada mistério que é contemplado, que é a gente... Aí a gente vê que teve muitas bênçãos. E a gente tem só a agradecer a nossa mãe Maria Santíssima e intercedeu ao nosso Senhor Jesus Cristo essas bênçãos. Uma delas eu posso citar, porque inclusive nós ligamos para a casa dessas pessoas e pedimos autorização para poder falar desse testemunho, né? Porque ele pegou o Covid-19, certo? No dia 14 de maio, ele entrou no hospital, passou 3 dias no leito, depois foi entubado, certo? No dia 17 de maio, aí ficou 21 dias no hospital, sendo 14 entubado e 7 dias no leito, né? E todas as noites a gente rezava pedindo a Nossa Senhora que intercedesse no Senhor Jesus Cristo, que trouxesse ele andando, né? Não no caixão. E pela glória a Deus, ele está em casa, está bem. O nome dele é Raimundo, né? Tem tantos Raimundos no mundo, mas ele tem um apelido, muita gente vai conhecer. Carinhosamente o pessoal chama ele de Bodinho, motorista da empresa Via Metro, certo? E a esposa dele também pegou, e um irmão também foi socorrer. E graças a Deus, eles estão bem. Para finalizar, nós gostaríamos de rezar, e vocês que estão em casa, rezem conosco, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém.